Oi, gente! Voltei para falar... Não. Oi, gente! Voltei, eu sou a Ju Palermo e aqui estamos no canal Fala Pra Camões para fazer a parte 2 do vídeo sobre História do Cerco de Lisboa, de Mestre Supremo do Universo Saramago, com a presença do Mestre Coqueiro. E aí, galera, beleza? Estamos aqui pra falar pra Camões. Quer dizer, Saramago. Camões, vai. Muito bem. Bom, se você não viu a primeira parte desse vídeo, vai lá ver. Porque a gente vai continuar a conversa aqui. Sim. Você perdeu partes importantíssimas, então vê primeiro. E se você já viu, bem-vindo à segunda parte. Vamos continuar Oi, aqui gente. essa conversa. Porque a gente parou no momento em que o Raimundo, que é o nosso personagem, nosso revisor, colocou um não ali no livro, né? Os cruzados não ajudaram e foi passear. Foi passear no castelo, inclusive, que o senhor Coqueiro conhece. Elegantíssimo, uma pessoa rica, fina igual. Gente fina! Sou rica! Não é bem assim, não é bem, mas tudo bem. Professor, né, gente? É, então, Aquele a gente, esforço, né? A gente só dá aula, é Você isso. fez, isso. E aí, ele vai dar o rolê, então, por essas... Ele mora muito próximo desses pontos históricos e ele fica só pensando, quando vão descobrir a cagada que eu fiz? 13 dias depois descobrem. Ligam do editor e mandam ele lá. E ele já vai... Desculpa, 13 dias depois? É. É, tá, pode continuar. Por quê? Não achei interessante. 13 dias 13. depois. Comunista, gente. Mas Não é comunista. Eu acho também. Ah, eu coisa acho horrorosa. Eu acho que deve ter alguma coisa com os Estados Unidos, que também odeio 13, sabe? Entendi. Coisa assim, do tipo, nossa, 13 é... Só o Zagalo ia curtir, na verdade. É, o eu Zagalo acho. sempre gostou. Talvez. Mas tudo bem, desculpa, pode Vai ir. ter que Manda me bala. engolir. E ninguém entende porra nenhuma dessas referências que nós estamos falando aqui. Eu acho que o jovem não Tudo sabe bem. nem quem Busca é o no Zagalo. Google, bota no Google lá Zagalo, vocês vão entender. Um cara bom esse daí. Bom, tá vivo, né? Tá. Quantos anos tem Zagalo, gente? Ah, eu acho que nesse século uns 90. Bom, então vamos lá. E daí ele vai cagando, cara. Porque ele sabe que, mano, nossa, eu vou... Caiu a casa. Puta que pariu, deu ruim grandão. E de fato, quando ele chega lá, ele tem uma reunião com o diretor literário, o diretor de produção e uma mulher que ele nunca viu. Ele olha, acha ela até bonita, mas quem é essa mina que eu não faço ideia. E aí os caras começam, o que aconteceu? O senhor Raimundo, o senhor sempre foi um revisor, o melhor revisor dessa casa. A nossa sorte foi que descobrimos logo e deu tempo de botar uma errata, que é uma errata ridícula, onde se lê não, leia-se, não. É muito engraçado. Ele é engraçado, acredita em mim, né? E tipo, olha a nossa cara, a nossa situação de ter que colocar uma errata ridícula dessa, porque o senhor botou um erro no livro, o que aconteceu? E aí, assim, o Raimundo fica quieto, né? Ele não dá nenhuma justificativa, ele só fica ouvindo. E aí, poxa, a gente teve que pôr essa errata, que é uma errata... Acredita em mim que Saramago é engraçado, essa coisa do... É um não que cancela o outro não, sabe? Puta, deixa a gente maus lençóis, então tá foda. E ele não fala nada, ele não diz por quê, até porque nem ele sabe por quê, né, que ele fez isso. E ele fica ali quietinho. Tomado por algum sentimento de alguma Sei coisa lá, que veio e sei pimba, lá. não. Ele fica ali quieto e aí eles falam, então a partir de agora está aqui esta senhora que vai... Ela foi contratada pela editora e ela vai ser a chefe dos revisores. Então ela vai revisar... Puta, coitada, né? Nossa. Ela vai revisar todas as revisões pra ver se não vai acontecer mais nada disso, não vai ter um Você não erro. teve um não no meio do caminho. Então hein? você tem uma nova chefe que é ela, né? E ela é mais nova que ele, então tem essa coisa, uma mulher sendo chefa de um homem, uma mulher mais nova chefiando um cara mais velho, então são E o legal é relações... isso nos anos 80, né? Sim, nos Um anos livro 80. dos É Saramago, né? né, gente? É a cabeça de José Muito Saramago. legal. Vem essa mulher que vai mandar em você agora, né? E olha, sair da linha está ferrado, né? E é isso então, e ele tá achando que ele ia ser mandado embora. E não, ele não vai ser mandado embora. Tá? Que não se repita. E ele fez, nossa gente, mas foi mais suave que eu pensava. Porque achei que ia ser mandado embora. Achei que foi o só, mundo tinha acabado. não se repita, agora vai ter essa mulher aqui, tá bom, e tá tudo quase bem, né? Acabando, então tá bom, o senhor tem beleza, outro livro já beleza. pra trabalhar, vai entregando. Os caras vão quase levantando, dona na mão, mas daí a mulher... Olha, vocês queriam falar uma coisinha, né? E aí vem, acompanha comigo aqui o que ela diz. Ela diz o seguinte, se me permitem, o que me causa estranheza é que o senhor Raimundo Silva, é este o seu nome, creio, não tenha sequer tentado explicar-nos por que cometeu um abuso tão grave, alterando o sentido de uma frase que, como revisor, tinha, pelo contrário, o dever imperativo de respeitar e defender. É para isso que os revisores existem. E aí a galera ficou, né? Eita, pô, porque tava tudo resolvido já entre os homens ali. Os homens, então tá bom, é isso, vamos levantando. Aperta a mão aqui, aperta a mão com ali, licença um minutinho só. vai. Ele nem explicou por que ele fez. Eu queria saber, pelo menos por que ele fez. Que ela tá emputecida, né?
E aí, volta lá. Perante o agora inopinado ataque, o diretor literário e o diretor de produção voltaram a carregar a expressão. Talvez para não virem a ser acusados de fraqueza por uma frágil mulher consciente das suas obrigações profissionais, apesar de investida nelas há pouco tempo, e fitaram o revisor com a dureza adequada. Quer dizer, estava tudo bem, de repente ela falou, eles já voltaram a fazer cara feia para ele, é muito sensacional. Se a mulher tá brigando, não vamos nós aqui. Quem somos nós, né? Não repararam que precisamente não havia dureza no rosto da mulher, antes um leve sorriso, como se, no fundo, ela estivesse a divertir-se com a situação. Raimundo Silva, desconcertado, olhou-a. É uma mulher ainda nova, menos de 40 anos, percebe-se que é alta, tem a pele mate, os cabelos castanhos. Se o revisor estivesse mais perto, poderia ver alguns fios brancos. E a boca é cheia, carnuda, mas os lábios não são grossos. Estranho caso. Um sinal de inquietação toca augures o corpo de Raimundo Silva. Perturbação seria a palavra justa. Agora deveremos escolher o adjetivo adequado para acompanhá-la, por exemplo, sexual, porém não faremos. Raimundo Silva não pode tardar tanto a responder, ainda que seja comum em situações desse tipo dizer-se que o tempo se suspendeu, coisa que o tempo nunca fez, desde que o mundo é mundo. Ela fez uma pergunta e ele começou a observá-la. E ele ainda não respondeu, né? E aí o narrador vai querer explicar o que ele tá sentindo, mas se eu começar a explicar o que ele tá sentindo, ele vai demorar muito para responder. Então é como se a história estivesse acontecendo naquela hora, né? Como se o cara não pudesse responder enquanto o narrador não parasse de falar. Então ele fala, não vou continuar a falar para ele poder responder. Se vira. Vamos lá. O sorriso ainda está no rosto da mulher, mas a brusquidão, a secura das palavras não pode ser ignorada. Nem mesmo os diretores foram tão diretos. Raimundo Silva hesita entre responder com agressividade igual ou usar o tom conciliatório que a sua dependência desta mulher parece aconselhar. Está claro que ela tem meios para fazer-lhe a vida negra no futuro. Servirão todos os pretextos, posto que, havendo ponderado tão precisamente quanto lhe permitiu o pouco tempo disponível, ainda por cima tendo em conta o que gastou em observações fisionômicas, enfim respondeu. Ninguém mais do que eu gostaria de encontrar uma explicação satisfatória, mas se não o conseguir até agora, duvido que venha a consegui-lo. O que penso eu é que deve ter se travado dentro de mim uma luta entre o lado bom, se o tenho realmente, e o lado mal, que esse temos todos. Entre um Dr. Jekyll e um Mr. Hyde, se posso permitir-me referências clássicas, ou ainda, por palavras minhas, entre a tentação mutante do mal e o espírito conservador do bem. Às vezes pergunto-me que erros teria cometido Fernando Pessoa, de revisão e outros, com aquela confusão de heterônimos, uma briga dos diabos, suponho. A mulher manteve o sorriso ao longo de todo o discurso e foi a sorrir que perguntou, o senhor, além de Jekyll e Hyde, é mais alguma coisa? Até agora tenho conseguido ser Raimundo Silva. Ótimo. Então veja se consegue aguentar-se como tal no interesse desta editora e na harmonia de nossas futuras relações. Profissionais? Espero que não lhe tenha passado pela cabeça que pudessem ser outras. Limitei-me a completar sua frase. É dever de um revisor sugerir soluções que evitem ambiguidades, tanto as de estilo como as de sentido. Imagino que sabe que o lugar ambíguo é a cabeça de quem ouve ou lê. Principalmente se o estímulo lhe veio de quem escreveu ou falou. Ou se pertence ao tipo dos que se autoestimulam. Não creio que seja esse o meu caso. Não crê. Raramente faço afirmações peremptórias. Foi peremptório ao escrever o seu não na história do Cerco de Lisboa. E só não consegue sê-lo para justificar a fraude. Ao menos explicá-la, que justificação não pode haver. Estamos a voltar ao princípio. Desculpe. Agradeço-lhe a observação. Poupou-me o trabalho de dizer-lhe outra vez o que penso do seu ato. Raimundo Silva abriu a boca para responder, mas nesse momento deu pela expressão de pasmo dos diretores e resolveu calar-se. Houve um silêncio. A mulher continuava a sorrir, mas talvez por estar sorrindo há tanto tempo, havia no seu rosto uma espécie de crispação. E Raimundo Silva de repente sentiu que sufocava. A atmosfera do gabinete pesava-lhe nos ombros. Detesto essa gaja, pensou, e deliberadamente olhou os diretores como dando a entender que a partir daí só deles aceitaria perguntas e só a eles consentiria em dar respostas. Sabia que por este lado a partida estava ganha. Os diretores ambos já se levantavam. Um deles disse, damos a questão por encerrada, vamos ao trabalho, mas não estendeu a mão a Raimundo Silva. Esta duvidosa paz não merecia celebração. Quando o revisor saiu, o diretor literário disse para o da produção, se calhar, devíamos tê-lo despedido. Teria sido mais simples. E foi a mulher quem argumentou. Teríamos perdido um bom revisor. Vai dar-se mal com ele, a julgar pelo que aqui se passou. Talvez não. Receba. Pá. Quê?
Receba essa. Receba. Receba essa. Você vai se dar mal, talvez não. Eu pedi pro Coqueiro ler comigo esse diálogo e você lendo aí, porque é o que tem que acontecer na sua cabeça. Você tem que ouvir essas diferentes vozes dos personagens, né? E acho que talvez te ajude, assim. Ficou bacana, ouvir essa coisa, de repente você pega essa, putz, ó, então eu vou de repente criar uma voz na minha cabeça para um pra personagem, ele, uma voz para outro. Isso, pode te ajudar. Eu acho sensacional esse primeiro encontro, porque assim, ele tá ali... Escapei. Até ela fala, escapou o caralho, mano. Você nem explicou o que é. E ele se perde total, né? Que ela fala, espero que... E ele vem com esse papinho de, eu não sei, talvez um Jekyll and Hyde dentro de mim. Ela fala, o senhor além de Jekyll e Hyde é alguma coisa? É, Raimundo. Então, por favor, seja Raimundo, pra gente poder... Vamos aí, companheiro. No futuro das nossas relações. Ele, profissionais? Ela, claro que é profissionais. Que tipo de relação você tá achando? Não, é que a senhora foi ambígua. Eu não fui ambígua, você tá maluco? O que você tá pensando? Ele se perde total nessa conversa, né? E ele toma umas dela. E daí, no fim, o cara fala, a gente devia ter mandado ele embora. Ela fala, não, se eu tivesse mandado ele embora, vocês vão perder um bom revisor. Ela mesma defende ele. Aí o cara fala, eu acho que você vai se dar mal com ele. E ela diz, talvez não. Porque, na verdade, já antecipando, eles vão ter um relacionamento, né? E o Raimundo Silva não imaginava isso. Ele é um cara muito tímido, ele é um cara muito sozinho. Ela é muito mais nova que ele nunca imaginaria isso, mas vai ser. Então, esse talvez não já é aquele, né? Eu acho legal porque o Raimundo Silva pintava o cabelo. Ele usava tintura no cabelo. E quando ele vê que ela tem cabelo branco, é muito bonita essa cena. Ele joga a tintura no ralo da pia. Ele decide não pintar mais o cabelo. É muito legal. Então, assim, sem que a gente perceba esse cara que é tão fechadão, que assim, é essa beleza do Saramago. Eu tenho todo o contexto histórico, eu tenho a parte histórica, mas ao mesmo tempo eu tenho a história que é fodida, e ele tem muito conhecimento disso. Eu tenho a história de amor que é contada de um jeito tão bonito, assim. A gente sabe que ele tá apaixonado e ele não sabe. Mas a gente vê, olha que lindo esse gesto dele jogar o bagulho fora. Meu, se ela não pinta o cabelo, eu vou pintar. Que ridículo que eu sou um velho com esse cabelo. Todo mundo sabe que não é meu. É, então. É muito legal. E aí quando ele não sabe o nome dela, ninguém falou, né? E quando ele chega em casa, ele fica tentando descobrir. Essa cena é demais. Ele vai no dicionário e ele vai nome por nome. Ana. Não, ela não tem cara de Ana. Andréia. Acho que não. E ele, mano, passa horas... Só buscando nome por nome, e ele adormece depois de muito tempo, e o dedo dele tá em cima do nome Maria. E o nome dela é Maria Sara, né? Tá vendo? O Saramago, ele é um fofíssimo. No fundo, ele é um romântico. É um comunista, é um ateu, filha da puta. É um romântico, fofíssimo, gente. É um maravilhoso. Fofíssimo. Coisa mais linda Não, do gente, mundo. não pensem mal do Saramago jamais nessa vida. Fofíssimo. Por favor, mestre supremo do universo. Bom, o que vai acontecer pra gente adiantar um pouco e voltar pra questão da história é que a Maria Sara vai começar a entrar em contato com ele, ela vai investigá-lo dentro da editora e vai descobrir que ele é um cara que escreveu algumas resenhas, ele escreve bem. E aí ela chama ele um dia pra uma reunião e fala, ó, tá aqui o seu exemplar do livro, né? O seu não tem errata. Então, o seu livro diz que os cruzados não ajudaram os portugueses. Por que você não conta essa história? Ele, como assim? Eu não sou escritor, eu sou revisor. Não, por que você não conta? O que teria acontecido, então, se os portugueses não tivessem recebido a ajuda dos cruzados? Escreve essa história. E ela vai incentivá-lo e ele vai começar, então, a escrever essa história. Então, a gente tem a história real do Cerco de Lisboa, ou pelo menos o que a gente considera real. A gente tem a história do revisor, com essa coisa do trabalho, com essa coisa da Maria Sara. E tem a história que ele vai começar a escrever, então. Aí, o primeiro passo que ele vai ter, ele tem que explicar por que não. Por que os cruzados diriam não? Porque se eu vou contar uma história, eu tenho que contar uma história verossímil, ele pensa. Por causa do clima. Que o clima era muito ruim. Uma mentira. O clima aqui é maravilhoso. Por causa de alguma peste. Mas não tinha peste nenhuma acontecendo aqui perto na época. O que eu vou inventar? Ele tem a ideia. Dinheiro. É a campanha do Riquinho? Dinheiro. Os cruzados pediram dinheiro e o rei de Portugal falou, não, ajuda por Deus. E eles falam, por Deus, teu cu, não vamos ajudar. Se vira. Então nós vamos embora. Deus então, na vida. Então aí fica contigo. Então ele tem que começar a lidar com todas as consequências dessa coisa que ele inventou, né? Sim. Que foi o que você falou, acho que foi no vídeo, na parte 1 ainda. Mano, se os cruzados não tivessem ajudado, o que ia ter sido, né? E aí ele vai ter que inventar, porque ele não inventou essa história. E aí, inspirado pela Maria Sara, que começa assim, eles vão começar a se encontrar, eles vão começar a ter uma história super bonitinha, quando eles falam no telefone, ele diz que tá gostando dela. E ele nem sabe se ela é casada ou não, e na verdade ela é separada, ela é divorciada. E aí eles vão começar um relacionamento e ele se sente inspirado por isso aí escrevendo essa história. Mas daí assim, pesquisa. Porque, mano, imagina escrever um romance histórico. E eu não tô nem falando de história, é uma ficção com base na história. Então. E tem que ser Puta da verossímil,
pesquisa que você tem que fazer. Exato. Para não falar que a bandeira tinha quina quando não tinha. É, exatamente. Tem que ter essa coisa do tipo, dessa pesquisa mais aprofundada, você tem que tomar uns cuidados que, de repente, um conto qualquer você não tomaria. Então é um negócio que exige uma pesquisa Romance, profunda. tipo, citar né? Umberto Eco, maravilhoso autor italiano, quando escreve O Nome da Rosa. Nossa. Ele tem todo o contexto da Idade Média ali, estudado pra cacete, né? Ele não E o é filme que também foi maravilhoso. feito com base no livro, também maravilhoso. Só pra dar um exemplo de romance histórico e de imaginar. E aí é tudo isso que ele tem que fazer, porque ele não pode inventar qualquer coisa. Tipo, vou falar que eles não quiseram porque tava chovendo aqui. Mentira, essa época não tava chovendo. Então eu vou ter que achar uma explicação plausível. Sim. E aí ele vai, inspirado pelo amor da Maria Sara, ele vai escrevendo essa história. E aí tem uma coisa muito legal, porque ele vai colocar 2 personagens, o Mogame, o soldado Mogame, que parece-me, um soldado que de fato esteve presente aí no cerco. Diz que ele é que emprestou as costas para um figurão, que eu não sei o nome, que tá aqui, que eu não vou lembrar, subir nas costas do soldado, um capitão, enfim, e foi o primeiro a conseguir penetrar no castelo, né? Na história, o Raimundo inverte isso. Quem entrou primeiro foi o Mogame, né? Então é aquilo que a gente estava falando, que a gente falou do Samba da Mangueira. Ele resolve contar a história dando voz aos personagens que em geral são esquecidos. É um simples soldado. Mas o Mogame vai participar, por exemplo, de uma espécie de rebelião com os soldados para pedir o aumento de soldo. Porque a gente quer ganhar o que os cruzados ganham, a gente não quer ganhar. Então, assim, tem sempre, porque é comunista, né? Logicamente. Tem essa coisa da rebelião. Da luta de classes, mas né? isso é muito interessante, eu contar a história, um pouco do que a gente falou no primeiro vídeo, do ponto de vista de pessoas menores. Personagens esses que, cara, são pessoas que de repente não estão no foco das histórias. Elas são Nem pessoas aparecem, que são importantes vezes. para o desenvolvimento, mas elas não são vistas como importantes. Tem até um exemplo interessante, 2 exemplos interessantes. Um deles é que, quando a gente pega, por exemplo, Hernán Cortés, que é um dos conquistadores espanhóis do século XVI aqui na América, ele fala muito em primeira pessoa. Ele fala, conquistei terras, invadi aldeias, fiz não sei o quê. Mas ele não fala que não foi ele sozinho que foi lá e matou um monte de índio. Que ele teve muita ajuda dos soldados. Então, tem todo um processo histórico por trás dele. Mas ele se vangloria Ele escreveu muito. a história. Ele escreve cartas, né? Dizendo, eu fui, como é que eu posso confiar no ponto de queimei, vista desse homem, gente? Então, tem um monte de cartas dele. E tem também uma que é desse mesmo período do Cerco de Lisboa, que é um soldado inglês, que o nome dele se perdeu na história, o nome dele é R, então simplesmente tem a letra inicial do nome, que é o R, e que ele escreve como que foi todo esse processo da tomada de Lisboa, né, todo esse processo de tomada dos mouros, e ele manda uma carta para um figurão lá na Inglaterra, e o cara lá na Inglaterra vai saber como foi. E esse R ficou perdido, então ninguém sabe quem é esse cara. Então, de repente, é um cara que participou ativamente, viu o que aconteceu, contou sobre o prisma dele, e a gente não sabe quem é o cara, porque só tem um R, ele não escreveu. Mas ele se deu o cuidado, isso que é legal, né? De registrar aquele momento. Então, a gente, para os historiadores, né, de maneira geral, eles acreditam que essa coisa de você registrar a história, né, hoje em dia, é uma coisa muito maluca. De você registrar a sua história. Hoje você tem vídeo, né? Essa coisa de registrar tudo e tal. Facebook, tem as lembranças que aparecem pra você todo dia. Mas mesmo assim, eu até ouvi uns amigos, né? Um pessoal falando sobre como que hoje você se comportar com memória é tão difícil. Você pega os stories, por exemplo, em 24 horas eles desaparecem. Então, assim, essa memória de repente mais fluida, uma memória que dura 24 horas. Você não vai ter essa memória daqui a 10 anos. Essa memória desaparece. Né? Por mais que você, de repente, o aplicativo, ele lembre você de uma postagem de muito tempo atrás, mas mesmo assim isso desaparece. Né? Isso não é mais vivo como é, de repente, essa coisa de você registrar de fato. Né? Você registra, você se lembra, você faz, você acontece. Então, assim, a gente percebe também que há um grande problema nessa questão da memória. Né? Então, muitos historiadores trabalham com memória, por isso o registro. Então, acho que isso também acaba entrando um pouquinho nessa coisa da pesquisa e de você buscar fontes que contem essa mesma história de prismas variados para você chegar num ponto comum, que talvez não seja verdade.
mas que é um ponto comum visto por vários ângulos diferentes. Eu fiquei pensando nisso, porque, por exemplo, em Os Lusíadas, o que o Camões faz é colocar na figura de herói o povo português. Sim. Tanto que a obra não é o Vasco da Gama, são os Lusíadas, os lusos, os lusitanos, os portugueses. Porque o Vasco da Gama sozinho no barquinho, vai, fiote, pras Índias. Não vai sozinho. Esquece. Né? Então ele traz essa dimensão do herói coletivo. Que é um pouco dessa ideia, não a ideia do coletivo, mas de eu trazer pequenos personagens, um pouco do que a gente falou do bagulho da Mangueira, né? Tirar do pedestal da história, dos grandes nomes. Tem eu não sei, tem uma linha de história que faz isso, que eu fico pensando nesses livros que contam a história a partir dos hábitos de pessoas comuns, tipo, que eu te mostrei lá da Amélia Del Priório, enfim, não sei, tem um nome isso? É recente? Nome eu acho que não tem. Não tem, né? não é Eu uma acho que corrente da história, assim. Não vou dizer para você que existe um grupo que faz isso, Pelo porque menos assim, não é tão... os historiadores, eles têm trabalhado nos últimos muitos anos, né, pelo menos os professores da universidade sempre passaram isso para nós, desde o do primeiro ano, do primeiro momento, que o que se trabalha não são esses grandes personagens, né? O que se trabalha é você tentar entender os aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos de uma região, não através de uma história oficial, mas de elementos mais simples. Então, de repente, você vai estudar... Da vida privada. Você vai estudar, de repente, a Inquisição na Espanha. Você vai falar da Inquisição na Espanha, você vai pegar documentos espanhóis da Inquisição. Mas também, de repente, pessoas que escreveram sobre. Então, de repente, eu sofri. Época. Né? Eu sofri com a Inquisição. Eu vou lá, eu escrevo. Então, puxa, hoje sofri com a Inquisição, fiz não sei o quê. Então, fiquei assustado com essa situação. Então, às vezes, as impressões de pessoas que não são historicamente importantes, elas se fazem importantes na montagem de uma linha de raciocínio. Né? Não que isso tenha uma linha historiográfica, né? mas que os historiadores eles trabalham com esse tipo de situação, de você não mais usar o grande personagem, mas de você pegar o grande personagem, ele é importante? Ele é importante, sem dúvida nenhuma, isso a gente sempre vai afirmar, é importante. Dom Pedro foi importante, Princesa Isabel foi importante, Napoleão, Júlio César, todos foram importantes, mas eles não são só isso. Eles são exemplos de toda uma montagem política, social, cultural, que te leva a entender por que Dom Pedro foi importante. Então, Dom Pedro foi importante porque há uma criação de uma ideia de Brasil, há uma criação de um povo brasileiro, a busca de uma identidade, tipos de monarquias, de elementos. Então, Pedro Américo, quando faz a obra de Dom Pedro I, quando faz a Batalha do Avaí, ele não está fazendo isso à toa. Ele está fazendo isso montando não só heróis, mas ele está tentando montar um povo através desses heróis. Até porque Pedro Américo é um pintor que está dentro do romantismo, e o romantismo está tentando criar uma identidade brasileira, porque acabou de acontecer a independência. O que quer ser brasileiro? Também não sei ainda, gente. Tem Como a Europa também tenta criar esse processo identitário, nacionalista, com Delacroix, né, com Goya, por exemplo, na Espanha. Então são personagens que tentam criar esses elementos identitários, mas você vê, o Goya, por exemplo, para mim é um dos melhores. Ele faz aquele quadro, O Fuzilamento, que é um quadro que você tem um personagem central, o rosto dele aparece. 3 de maio em Madrid. Exato, o rosto dele aparece. Barbosa vai pôr aqui pra você. O soldado francês não tem rosto, né? Ele não tem rosto. Sim, nenhum deles. Não tem, mas o espanhol aparece. Mas quem é esse espanhol? Ele é um rei? Ele é um personagem importante? Ele é alguém que um espanhol vai bater o olho e vai dizer, esse cara é X. Fulano. Não é. Fulanito. Não é por quê? Porque é um personagem que representa a Espanha, um popular. Uhum. Então são esses pequenos personagens que vão criando a história dos países, isso no século XIX, nacionalista pra caramba, né? Pensando desde o seu início. E parece que a gente tá viajando aqui, mas é exatamente isso que o Raimundo faz quando ele conta a história do ponto de vista do Mogame. Perfeito. Ele não conta a história do ponto de vista do rei Afonso Henriques. Ele conta a história do ponto de vista de um soldado. Sim. Um soldado raso, né? E aí, este soldado se apaixona por uma mulher que é a Ouroana, que ela é ali uma concubina, tipo um espólio de guerra de um dos caras fodões, que depois vai morrer, e aí o Mogame vai ficar com ela. De certa forma, a história do Mogame com a Ouroana espelha o romance da Maria Sara com o Raimundo Silva, né? E é isso, assim, o Raimundo Silva, ele não é um escritor, ele tá escrevendo um livro, mas ele se sente só um revisor. E o Mogame é só um soldado.
Então, tem essa relação, né? Será que a Aurona vai querer ficar comigo, mesmo eu sendo só um soldado? E ele diz pra Maria Sara, será que você ainda vai gostar de mim? Eu sou só um revisor, eu não sou um autor. Então, é bonito porque essa história espelha. Mas ele conta a história de vista do ponto do Mogame. Ele dá voz, entre aspas, pra um cara que jamais seria mencionado como herói, né? Então, talvez nunca. Eu acho isso muito legal. Tem uma coisa muito massa também aí, pensando do ponto de vista linguístico, seria uma questão linda. Unicamp, ouça minhas Unicamp, escuta aí, ó. Que, quando ele lê lá no livro do revisor o discurso do rei, ele acha tão empolado. Ele fala, gente, mas o rei não ia falar desse jeito nessa época. Esse rebuscamento. Essa variedade aí, né? linguística que, historicamente falando, não faz sentido nenhum. No livro dele, o discurso do rei, o rei fala, aqui nesse cu do mundo que a gente mora, tararara. O rei tem uma linguagem muito mais popular. Então já começa por aí. Isso é muito interessante, você pegar o discurso do rei no livro do historiador, que ele conta lá nos primeiros capítulos, quando ele está revisando, e o discurso do rei quando ele reescreve, que isso é no capítulo 8. Compara a linguagem desse mesmo rei pela visão de dois escritores diferentes. É muito legal. Seria uma questão massa de variedade linguística. Quem Vai sabe? que! Não é? Vai que! Eu não duvidaria. Jamais nessa vida. Bom, pra gente se encaminhar pro final, e aí, claro, ele vai terminar, ele vai escrever a história do Cerco de Lisboa, e aí tem toda uma coisa de guerra mesmo, que ele vai descrever como é que foi, construir a torre. Bom, primeiro tentaram o ataque simultâneo às 5 portas, não deu certo. Aí e eu não sei quanto disso tem de verdade, de fato, na história. Tentaram construir a gente teria que ter ser especialista nessa. Exatamente. Construíram a torre, aí foram tentar levar, o terreno era inclinado, a torre caiu, os caras mandaram flecha, eita porra, não deu certo. Então, ele vai descrevendo essas tentativas, ao mesmo tempo em que conta a historinha do Mogame com a Auroana, ao mesmo tempo em que tá tendo a história dele com a Sara. Então, por isso que a gente diz que tem esses 3 planos que eu falei pra você já, a história dele, real, a história do Cerco de Lisboa e a história que ele tá escrevendo do Cerco de Lisboa, vão se entrelaçando no livro. Mas isso não fica confuso, porque você sabe claramente quando uma coisa, quando é outra. E ele vai analisando isso e vai até que os portugueses conseguem conquistar, né? Por fim. Mesmo sem os cruzados. Principalmente pela atuação do Mogame e a questão... E é muito legal isso, quando ele vai lá nessa tal de rebelião e ele fala pro rei, a gente quer o justo. Eu não tô pedindo para os cruzados ganharem menos, eu tô pedindo pra gente ganhar o que os cruzados ganhariam, que geralmente se paga pros cruzados. E eu não acho que você vai querer começar um país de maneira errada. Vamos começar com a igualdade, vamos começar com a justiça salarial. Comunista. Tá que pariu, né? Então é um cara importante que leva isso adiante, e aí eles vão conseguir, então, conquistar Lisboa. E aí o final do livro do Raimundo Silva é o Almoadem morrendo, né? Porque o Almoadem, enfim, eu nunca sei como dizer. Não tem acento nesta porra! Você fala como você quiser, você é livre. Ai, não gosto, eu queria falar direito, mas enfim. Ele acorda e ele é cego, né? Então, assim, ele ouviu barulhos e tal, tá tendo luta, blá, 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 mas ele não sabe o que tá acontecendo. Então, ele levanta e ele não sabe que a cidade já foi tomada pelos portugueses e ele vai fazer a oração. E aí, subiu correndo a Almádena e de um só golpe... na verdade, desculpa, vou voltar. Arrepiaram-se as carnes dos mouros, a chamada de Alá. Os mouros já todos fugidos. Aí, puta que pariu, estão chamando pra rezar. E nós aqui, já tinha sido destruído praticamente. Mas o apelo não chegou ao fim, porque um soldado cristão de mais zelosa fé, ou achando que ainda lhe faltava um morto para dar a guerra por terminada, subiu correndo a Almádena e de um só golpe de espada degolou o velho, em cujos olhos cegos uma luz relampejou no momento de apagar-se-lhe a vida. O livro dele termina com a morte do Almoadem por um soldado da mais zelosa fé. Vou matar mais um infiel. É um soldado de muita fé. Todos, vai sobrar um. Nenhum. É disso que a gente estava falando, matar. Por quê? Matar infiéis vai me levar ao céu. Leva pro céu. Então, isso, o soldado da mais zelosa fé, é outra cutucada do Saramago. Rasteirinha essa daí, né? Às vezes elas são mais imperceptíveis, às vezes elas são pá na tua cara, que nem aquela do milagre que a gente falou na primeira parte do vídeo. E aí termina o vídeo, quase. Termina o livro, ele já tá lá, Maria Sara tá dormindo. E aí, são 3 horas da madrugada. Ele acabou de escrever a história dele, do Cerco de Lisboa. Raimundo pousa a esferográfica, escreve na caneta, gente, sabe que eu escrevi um livro à mão. Levanta-se devagar, ajudando-se com as palmas das mãos assentes sobre a mesa, como se de repente lhe tivessem caído em cima todos os anos que tem para viver.
entra no quarto que uma luz fraca apenas ilumina e despe-se cautelosamente, evitando fazer ruído, mas desejando no fundo que Maria Sara acorde. Pra nada, só pra poder dizer-lhe que a história chegou ao fim. São 3 da manhã, ela tá dormindo, e aí ele quer conversar, ele quer falar, acabei o livro. Nessa hora não. Né? Não. E ela que afinal não dormia, pergunta-lhe, acabaste? E ele respondeu, sim, acabei. Queres dizer-me como termina? Com a morte do Almoadem. Imogen e Oruana, que foi que lhes aconteceu? Que ela quer saber da parte de amor, né? Na minha ideia, Oruana vai voltar para Galiza e Imogen irá com ela. E antes de partirem, acharão em Lisboa um cão escondido, que os acompanhará na viagem. Por que pensas que eles devem ir embora? Não sei, pela lógica deveriam ficar. Deixa lá, ficamos nós. E eles ficam, né? Então assim, agora eles estão bem, estão felizes, estão juntos, ele acabou o livro. Ah lá, é um caso do Saramago que termina bem, né, gente? Porque não é sempre assim. Eu queria falar também do cachorro, que sempre tem um cachorro. Fica esperto com o cachorro, o Saramago gosta de cachorro, as obras dele. E os cachorros das obras do Saramago são sempre maravilhosos, sensacionais. Inclusive, tem uma sugestão aqui no fim de que talvez eles tenham... Porque o Raimundo encontra um cão abandonado, um vira-lata, em vários momentos da rua. E aí parece que eles pegam o cachorro, porque quando ela diz, deixa lá, ficamos nós. A cabeça de Maria Sara descansa no ombro de Raimundo, com a mão esquerda ele acaricia-lhe o cabelo e a face. Não adormeceram logo. Sob o alpendre da varanda, respirava uma sombra, da ideia de que é o cão, que eles afinal pegaram o cão, assim como Imogen e Oruana vão achar um cachorro no caminho. Então, veja como as histórias são sempre histórias, espelhadas, né? né? Muito fofo. De novo, eu sei que não é fácil. Né? A gente tá falando aqui como se... eu sei que não é fácil, mas, mano, vale tanto a pena, sabe? Vale mesmo. Eu acho muito legal. sensacional. E o Coqueiro tem mais dicas pra você sobre as cruzadas, que é o contexto histórico afinal aqui. Né? Que era um filme que você ia falar aí? Filme. Então, tem um filme, O Cruzado, né? Que é um filme que fala muito bem sobre esse momento. E eu acho que ele ilustra, assim... Muito bacana, é um filme, eu acho ele maravilhoso, eu vi faz muito tempo, eu não lembro, você vê de novo. É um filme bonito porque ele é um filme que tem, né, óbvio. Porque tem o Bloom. Conquista, né, essa coisa, né, do cinema e tudo mais, então ele tem algumas coisinhas que são, de repente, isso aqui é um exagero, isso aqui não é uma realidade histórica, mas assim, eu acho que o filme ele é muito bonito porque ele traz visões católicas, islâmicas e tem cenas no filme que são maravilhosas, assim. Eu sou muito suspeito, eu gosto muito desse filme. Ele é de 90 alguma coisa? Ele é de 2005. 2000? 2005. E é um filme que, cara, compensa muito assistir, não só pela questão histórica, né? Ele é um filme que vai te ambientar muito bem na questão das cruzadas. Você vai ver muito essa relação entre islâmicos e cristãos, essa coisa da briga, da conquista de Jerusalém, da porradaria solta. Mas ele também tem traços, assim, muito belos da relação... de estético e também de cores, essa coisa de fotografia. Cara, é legal. um filme que eu acho sensacional. Cruzada. E um outro filme também, que eu já indico também, que tem a ver com essa coisa de você contar uma história, que é o Narradores de Javé. É um filme brasileiro, excelente também. Um filme que vale muito a pena assistir por conta da sua história, que ela é interessante no sentido de que é uma região no Nordeste que vão construir uma barragem para uma indústria hidrelétrica. E a cidade, que é o vilarejo de Javé, vai ser totalmente inundado. E aí, nessa história, os moradores eles querem colocar Javé na rota da história importante. Que é a cidade. Evitar que essa cidade seja, então, toda ela colocada sob a água. E aí começa a necessidade de se contar uma história. E eles começam a pesquisar, os moradores da cidade vão contando histórias maravilhosas, histórias talvez não muito reais, né? Vocês vão até dar risada de algumas situações. E é um filme que leva muito essa pegada aí de uma história oral, né? De como as pessoas se lembram, como a história acontece, como a visão de uma pessoa pode ser um tipo, uma visão de outra pessoa completamente diferente, mas o fato às vezes é o mesmo. Então isso também condiciona essa história também legal. Não sei, de repente podemos colocar no link aí. Né? De repente aqui embaixo no link a gente coloca as referências. Eu quero ver, esse eu ainda não vi, mas tenho muita vontade esse vale muito a pena. Muito legal bem essa legal, ideia deles. Bem legal. Que nem você estava falando, né? A cidade é importante, não pode ser... Por que é importante? Não sei, vamos inventar então, né? Exato. Que é essa ideia, os soldados não ajudaram, os cruzados não ajudaram. Por quê? Não sei, então vamos inventar. Né? Mas baseando-se em histórias reais, de repente uma coisa verossímil, eu não posso dizer, não, porque Deus desceu e falou, não ajuda. Ninguém vai acreditar, quer dizer, não sei, talvez. Pode até ter esse lance religioso, mas vamos lá, vamos fazer uma coisa mais verossímil. Vamos colocar outros elementos também, além do religioso. Nossa, quero ver esse filme. Super legal, vale a pena. Cruzada e Narradores de Javé, super bons.
E eu acho que é isso, assim, né? Essa ideia dele questionar a história, relativizar a história, ampliar a história, dando voz para os... Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes que ainda não apareceram. O que apareceu na Unicamp no ano passado, porque esse livro entrou em 2019, a gente está gravando isso em agosto de 2019, né? E ele apareceu a primeira vez no vestibular do ano passado, foi uma questão, logo do primeiro capítulo, o Unicamp foi boazinha, hein? Porque o primeiro capítulo todo mundo tentou ler, né? Tranquilo. Que falava sobre o deleatur, que é um dos sinais das emendas que eu expliquei na parte 1. Eu acho que agora ela poderia partir para uma coisa um pouco mais dessa questão do conhecimento histórico, de repente uma interdisciplinaridade. Talvez, né? Ou de repente algumas coisas aqui. Um questionamento, talvez, dentro dessa ideia da história, não só de fazer uma questão interdisciplinar, mas de repente uma questão histórica sobre cruzadas, né? Usar um texto dele, e aí o discurso do rei. Parecia até como numa primeira fase. Talvez, não sei. Quem sabe? Saberemos em breve. Em alguns meses, né? Mas espero que sei lá, que tenha te ajudado, te feito pensar outras coisas. E se você pensou alguma outra coisa, comenta aqui se você gostou, comenta aqui se você quer ver o Coqueiro mais nesse canal. Comente aqui dúvidas, comentários, enfim, o que você quiser. Beijo, Anne. Um beijo pra Anne. Beijo pra você, Anne. E eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, só tenho que agradecer. Obrigado por participar. Quero eu agradecer por você ter aceitado o meu convite. Foi excelente. Vindo aqui falar pra Camões comigo. Eu venho abrilhantar este canal com este conhecimento histórico, com esta simpatia deste homem, gente. Não, imagina, eu que agradeço a participação, gente. Assistam Fala Pra Camões, vale a pena. É um canal, top. Valeu, querido. Muito obrigada. Valeu. E galera, obrigada por terem visto. Aguardem que teremos ainda toda a lista por aqui em breve, beleza? Valeu, pessoal. Um beijo, obrigada. Um abraço. E leiam Saramago. Saramago, gente, por favor. Saramago. Camões, Saramago. Camões, não você tira o Camões.